Olá pessoal, tudo bem? Espero realmente que você esteja bem. E nós vamos dar início à nossa palestra. Tá? Então, antes de começar, vou me apresentar. Marco Lopes, do blog Fisiofit Senior, do site Fisiofit Senior. Sou professor de educação física, personal trainer, formado em fisioterapia também, e depois completei aí meu aprendizado na área de gerontologia, que estuda o processo de envelhecimento. Ok? Eu sou a Daniele Castellani, sou nutricionista, também do blog do site Fisiofit Senior. Eu sou formada em nutrição, fiz uma certificação no método Lancha e sou pós-graduanda em gerontologia também, que estuda o processo de envelhecimento. Ok, bom, então o que nós vamos fazer? Eu vou dividir a tela com vocês e nós vamos começar essa apresentação com o objetivo de levar você a ser uma pessoa mais ativa e, consequentemente, mais saudável. Ok? Vamos lá? Vamos começar. Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar. Vou dividir a tela com vocês. Esse aqui é o título da palestra. Como começar a ter uma vida mais ativa e saudável. Porque quem acompanha meu trabalho, quem acompanha o meu blog, sabe da importância que eu tenho de levar você a ter consciência de que para conseguir uma vida mais saudável, tem que passar pela atividade física, tem que passar pelo exercício físico. E eu bato muito nessa tecla porque eu quero que você entenda isso. E você vai perceber que a gente não está falando de grandes coisas, não está falando de exercícios muito extensos, coisas intensas. Não, nós estamos falando de um mínimo. E é isso que nós vamos construir nessa palestra. O como começar. E quando eu falo em como começar, em como ter uma vida mais saudável, nós também vamos passar não só pelo exercício, mas vamos passar também pela alimentação. Não é isso, Dani? É isso aí. Vamos falar um pouquinho de como a alimentação vai ajudar você a ficar mais saudável, vai te ajudar a praticar exercícios físicos da melhor forma. Então a gente vai passar um pouquinho pela alimentação também. E o que você vai ganhar? Né? Você está aí disponibilizando o seu tempo. Então eu quero dizer para você continuar aí onde você está, que vai valer a pena. Porque no final dessa palestra, você vai ganhar o como começar. Nós vamos levar você a pensar, e não só pensar, em como usar toda essa informação que nós vamos fazer você levar na prática, levar para a prática, de como começar a fazer exercício e como começar a cuidar da sua alimentação também. É isso que você vai sair, é isso que você vai ganhar no final dessa palestra, com essa resposta pronta. Como começar? Então vamos lá. Os dois pilares importantes para uma vida saudável, eles passam sim por exercício físico e por alimentação. Ele passa por isso. Ele é importante que esses dois caminhos sejam traçados. Claro que a gente tem que falar também sobre controle de estresse, sobre o sono e todas essas coisas. Mas o nosso foco aqui é fazer com que você fique ativo e assim como consequência tenha uma vida mais saudável. Essa é a sua recompensa. É isso que nós vamos levar aqui e nós vamos ficar o tempo inteiro em cima desses dois pilares, exercício físico e alimentação. Benefício da alimentação saudável, né, Dani? Então, o que você tem para dizer para nós? Então, na verdade, assim, a gente precisa cultivar uma alimentação saudável, isso deve fazer parte dos nossos hábitos. A alimentação saudável, ela previne o aparecimento de várias doenças, ela faz com que a gente fique mais disposto, com um peso adequado, e isso ajuda muito na prática de atividade física. Então, é sempre importante lembrar que o exercício físico isolado ele é muito importante, a alimentação saudável isolada é muito importante, mas a gente potencializa os efeitos quando a gente combina esses dois aspectos. Então, na verdade, um complementa o outro, né? A gente se sente mais disposto, a gente se sente mais ativo, com mais saúde, com mais vontade de fazer as coisas do dia a dia, trabalho, estudar, viajar. Então, pensar na alimentação e pensar em reestruturar os seus hábitos para que você se alimente de forma saudável é importante e vai ajudar na sua saúde e na sua disposição. Exatamente.
E só para concluir um pouquinho aqui a respeito de benefícios da atividade física, claro que não é novidade nenhuma, claro que não é novidade nenhuma quando a gente fala sobre benefícios de atividade física, né? Então, para você, por exemplo, que tem hipertensão, a atividade física, ela melhora o controle da hipertensão arterial. Para você que tem colesterol, toma remédio, ela melhora o controle do seu colesterol, juntamente com o medicamento, juntamente com a alimentação. O exercício físico faz com que você tenha um melhor controle desses índices, né? A atividade física, o exercício, ele melhora que você fique menos cansado para pequenas distâncias. Ele faz com que você se sinta mais disposto, que você, que nem a Dani falou, que você tenha mais disposição para viajar, que tenha mais disposição para curtir a vida da maneira que você queira. Ele prepara o seu corpo, né? Principalmente no processo de envelhecimento. Ele prepara o corpo o tempo inteiro, para tudo. Mas no processo de envelhecimento, com o acúmulo das perdas, ele tem um papel fundamental e super importante para que essas perdas sejam minimizadas. Elas vão acontecer, mas vão acontecer de uma forma mais lenta. E como eu falei para você, desde o começo, aqui nós vamos falar sobre prática. Não vamos ficar falando sobre teoria, nós vamos falar sobre o que você tem que fazer e como você tem que fazer, né? É isso que nós vamos fazer aqui. Então, prática. Como começar? Então, vamos imaginar que você, a partir de amanhã, vai começar a fazer atividade física, você tomou essa decisão. Você vai começar. O exercício, quando você pensa nele, ele tem que ser prazeroso e fácil. Ele tem que passar por ele. Principalmente para você que vai começar. Para que o seu cérebro entenda e reaja sem querer te boicotar, ele tem que passar pelo prazer e pela facilidade. E quando a gente fala em prazer, nós temos que falar em alguma coisa que é comum para você. Que você encare ele de uma forma muito comum, que não exija grandes esforços, que não exija com que você tenha que fazer grandes movimentos, algo que vai exigir muito de uma pessoa que não faz atividade física, ou seja, que é sedentária. Então, qual é a melhor atividade? É a caminhada. A caminhada, ela proporciona prazer. Isso não é novidade. Então, para você começar numa atividade física, a caminhada é a porta de entrada. É a porta de entrada para você começar a experimentar o prazer que o exercício físico proporciona. E além de tudo, ela é fácil, porque ela é conhecida. Você faz isso a sua vida toda. Então, imagina só, que para você começar, basta você imaginar que você está andando num shopping. Só que você não pode parar. Você está caminhando num shopping, está caminhando numa praça, está caminhando ao redor da sua casa, ao redor do seu prédio. Faça uma caminhada com o seu ritmo. Tente prestar atenção na sua respiração. Ela não pode ficar ofegante. Coloque o exercício físico sempre junto com uma sensação de prazer e de facilidade. Agora, para ajudar ainda mais o seu organismo, ajudar ainda mais o seu cérebro a ter foco, a diminuir as chances dele te boicotar, tenha sempre um objetivo e uma meta. Antes de você sair de casa para a sua caminhada, coloque sempre assim: eu vou caminhar onde? Vou caminhar ao redor do prédio. Ok, quanto tempo? Pense sempre nisso. Tenha muito bem estabelecido qual é o objetivo e a meta. Essa é a meta. Vou sair de casa, vou caminhar tanto tempo e onde? Ao redor do prédio. E qual é o seu objetivo? Bom, meu objetivo é o quê? Melhorar o meu colesterol, emagrecer, ou começar a fazer um exercício físico para melhorar a minha saúde. Tenha claro qual é o seu objetivo. E assim, a hora que você
começar a fazer, tenha sempre claro também qual é a sua meta. Vou caminhar tanto tempo e aonde você vai caminhar. Ok? E aí, isso que o Marco falou para exercício físico também se aplica para alimentação. Então, como que você começa a mudar os seus hábitos alimentares no sentido de uma alimentação mais saudável? Então, também obedece a essas 3 etapas. Você precisa sentir prazer na alimentação, né? Essa reeducação alimentar, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser tranquila para você. As metas que você traça tem que ser simples, porque tudo que é muito difícil a gente acaba abandonando ou que não faça sentido para nós. Então, precisa começar devagar, né, com aspectos que façam sentido e que possam ser melhorados de maneira mais gradual. E você precisa ter um objetivo, né? Quando você tem um objetivo com relação à alimentação, pode ser perda de peso, melhora da disposição, quando a roupa serve, enfim. Colocar isso como objetivo e pensar em pequenas metas para que esse objetivo seja alcançado. Isso mesmo. Então vamos lá. Levando em consideração ainda o como começar, a gente pode pensar assim, de forma para poder facilitar e facilitar muito. O que a Organização Mundial da Saúde considera uma pessoa sedentária? É uma pessoa que não faça atividade física, que não acumule exercício, não acumule atividade física, menos de 150 minutos por semana, ok? Então, se você não faz uma atividade física por 150 minutos durante a sua semana, você é considerado uma pessoa inativa. Agora, existe uma outra maneira também, e eu vou falar isso aí no próximo slide, que uma outra forma de você poder medir isso é através de passos, através do podômetro, que eu tenho certeza que você tem uma coisa com você o tempo inteiro, que você não tem a menor ideia que pode te ajudar a sair do sedentarismo, que pode te ajudar a você ser uma pessoa mais ativa. Mas fica curiosa, ou curioso. Daqui a pouco a gente fala. Os 150 minutos. Se a gente dividir 150 minutos pela semana, vai dar mais ou menos 21, 22 minutos por dia. Ok? Então, pensa só. Se você fizer 21 minutos de caminhada, 21, 22 minutos de caminhada por dia e acumular 150 minutos, você deixa de ser sedentário. Você passa a adquirir os benefícios que uma vida ativa traz para você. E um muito simples, você diminui mais ou menos em 30% a chance de risco de qualquer morte, sobre qualquer causa. Olha só o benefício de simplesmente, isso eu falei só de simplesmente caminhar 22 minutos por dia. Agora, você pode fazer de outra maneira. Você pode caminhar mais tempo em menos dias. Mas desde que a soma da semana dê 150 minutos. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde indica e fala, né, escreve, que uma pessoa, para ser considerada ativa, tem que acumular. Agora, tem outra, eu vou ainda facilitar mais ainda. Você pode, vamos dizer, fazer 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde, ou 10 minutos à noite. Vale, também vale. Desde que acumule 150 minutos, como eu falei. Ok? Então, pessoal, para vocês verem como ser ativo é uma coisa assim muito perto da grande maioria das pessoas, ok? E eu tenho certeza que está muito perto de você também. Agora vamos lá, vamos matar a sua curiosidade. Podômetro. Esse eu dei um print na tela, eu tirei uma foto da minha tela sobre o que é podômetro. Se você for no seu celular
O slide da esquerda é de um Samsung. O da direita é de um iPhone. Então, se você for lá no seu telefone e digitar no Play Store ou na Apple Store, você coloca lá pedômetro. Vai aparecer todos esses aplicativos. E o que diz? E o que a literatura diz? Que se você acumular 6.000 passos no mínimo ao longo do seu dia, você também é considerado uma pessoa ativa. O ideal, de 6 a 10.000. Então, pensa só. Se você coloca o seu aplicativo, que é muito simples, é só você baixar qualquer aplicativo desse, no seu iPhone, ou no seu Samsung, ou em qualquer telefone. Se você baixar esse aplicativo e colocar ele para rodar, ele vai contar os seus passos ao longo do dia todo. Então imagina só que ao longo do seu dia, você chegou em casa e acumulou 3.000 passos. Você está na metade do que seria ideal. Então o que você tem que fazer? Você tem que sair e completar mais 3.000 passos. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que se você fizer isso que eu estou te falando, baixar esse aplicativo e começar a usar ao seu favor, começar a usar esse telefone celular que está o tempo inteiro com você a seu favor, olha o que pode acontecer. Ele vai te informar o que falta para você atingir uma meta de ser ativo no final do seu dia. É só você completar. De 6.000 a 10.000 passos. 6.000 é o mínimo. 10.000 passos é o ideal. É o que é considerado ótimo. Ok? Independente da sua idade. Então, olhe no seu celular, vai lá no Play Store ou na Apple Store, digite lá pedômetro e você vai ver vários aplicativos totalmente gratuitos. Você não tem que pagar por eles. Use o seu celular ao seu favor, né? Já que a gente está com ele o tempo inteiro, e essa é uma baita dica. Isso vai te ajudar muito, porque você vai conseguir ver o quanto falta para a sua meta. E agora vamos falar um pouquinho de alimentação, né? O Marco já explicou como é que a gente pode começar a praticar exercícios físicos para sair do sedentarismo de uma forma muito simples, né, muito prática, nada muito complicado ou que demande muito tempo, muito esforço. E a mesma intenção vale para alimentação. Então, como que a gente pode começar a pensar de forma diferente na nossa alimentação e sair de hábitos antigos que são prejudiciais para hábitos novos que são mais saudáveis, né? Então, começar a alterar a estrutura da alimentação. Quando a gente fala de alimentação, a gente tem que pensar em equilíbrio. Uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada. E o que isso significa? A gente precisa ter todos os nutrientes que o nosso organismo precisa de forma adequada, na quantidade adequada. Então, a gente pode pensar nos carboidratos, que são fonte de energia. Então, precisamos de carboidrato para que a gente tenha energia para o nosso cérebro, para o nosso fígado, para que a gente possa falar, estudar, trabalhar. A gente precisa de proteínas, que são componentes construtores, que formam nossos órgãos, nossas células, nosso sistema imunológico, as nossas enzimas. A gente precisa de lipídios, sim, a gente precisa de uma quantidade de gordura. A gordura, ela faz parte da nossa proteção térmica, faz parte de hormônios, faz parte dos sais biliares que ajudam na digestão, da membrana das células. Então, os lipídios também são importantes na nossa alimentação. E a gente precisa de vitaminas e minerais, que regulam a nossa saúde e fazem parte de várias funções, entre elas estrutura óssea, melhora da nossa visão, transporte de oxigênio no sangue, como ferro. E então a gente precisa desses nutrientes para que a nossa alimentação seja equilibrada. Sem falar da hidratação, né? A gente também precisa ingerir uma quantidade grande de água para que o nosso corpo se mantenha hidratado o tempo todo. E quando a gente pensa na alimentação moderna, na alimentação dos dias atuais, a gente percebe o quanto que a nossa alimentação é desequilibrada. O quanto que as pessoas consomem em excesso gorduras, principalmente gorduras saturadas e gorduras trans,
o quanto que as pessoas consomem em excesso açúcares refinados. Então, para a gente pensar numa alimentação saudável, a gente precisa pensar em equilíbrio. E esse equilíbrio ele tem que começar do momento em que a gente nasce, né? Os hábitos alimentares, eles são formados na infância, desde a infância. Então, desde que a criança nasce, ela já é exposta a diferentes sabores, a diferentes alimentos, começa com a amamentação e depois com a introdução dos alimentos sólidos, líquidos, pastosos. E aí, o que acontece? Os hábitos que a gente forma na infância, então, o tipo de alimento que é oferecido, a frequência com que esse alimento é oferecido vai se refletir na nossa vida adulta e no nosso envelhecimento. Então, uma criança que tem hábitos alimentares saudáveis tem uma grande tendência de ser um adulto saudável e de envelhecer de forma saudável. Então, talvez viva mais anos e com mais qualidade. Então, a gente precisa começar a cultivar essa sementinha desde que a gente é criança. Então, prestar atenção na alimentação dos nossos filhos, na nossa alimentação, na alimentação das pessoas da nossa família, isso é muito importante. E uma coisa que é muito bacana é que quando a gente começa a mudar os nossos hábitos alimentares, isso acaba contagiando as pessoas que estão ao nosso redor. Então, às vezes, você começa a prestar atenção na sua alimentação, mudar o padrão de consumo, e as pessoas que convivem com você começam a perceber os benefícios e começam a adotar esse padrão novo. Então, uma alimentação saudável e equilibrada, ela acaba sendo contagiante, porque as pessoas percebem o benefício que isso faz na sua saúde, na sua disposição, no seu sono, no seu peso. E quando a gente fala de reestruturar os hábitos alimentares, a gente sempre precisa pensar que se a gente quiser fazer tudo de uma vez, a gente não consegue fazer nada. Então, para pensar naquelas dietas milagrosas, na dieta da proteína, na dieta da sopa. O que essas dietas fazem? Elas te tiram do seu padrão alimentar, que você já tem ele há muito tempo, e fazem uma estruturação de várias coisas ao mesmo tempo de forma muito drástica. Então, por exemplo, na dieta da proteína, não consuma carboidrato por 2 semanas, consuma somente proteínas, tire o refrigerante, consuma 3 litros de água. Então, você tem uma quantidade muito grande de informações ao mesmo tempo e isso não se mantém. Isso não é muito difícil de você aderir a esse tipo de dieta, porque você tem muitas mudanças drásticas todas ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Você faz esse tipo de dieta por um período de tempo, quando você para e retoma a sua alimentação, o seu peso volta, seus problemas voltam, porque você não teve uma mudança de hábitos, você teve uma mudança temporária na sua alimentação. E o objetivo é exatamente o contrário. O objetivo é que você cultive hábitos, pequenos hábitos, que vão se somando a novos hábitos e que vão virar uma mudança de hábito completa. Então, você sai da sua alimentação desequilibrada e, aos poucos, com pequenos passos, passa para um estilo de vida mais saudável. E é importante sempre que você, quando for pensar nos ajustes que você vai fazer na sua alimentação, pensar sempre em metas alcançáveis. E aí eu vou te dar um exemplo. A pessoa ela toma 1 litro de refrigerante todos os dias. E aí ela toma consciência de que o refrigerante faz mal para a saúde. E ela decide, da noite para o dia, tirar totalmente o refrigerante da alimentação dela. É uma estratégia? É. Mas você acha que essa estratégia vai conseguir ser mantida? Você sai do 80, né? Então a gente fala que a pessoa fica sempre entre o 8 e o 80, ou entre o 0 e o 100. Você sai de uma prática que você fazia todos os dias de uma grande quantidade para nada. Então as chances da pessoa aderir a essa prática e mantê-la por um longo tempo, elas são muito pequenas. Né? É muito mais fácil a pessoa começar a fazer isso, faz isso durante 2, 3 dias, uma semana, e aí de repente ela tem uma recaída e volta a consumir o refrigerante. Então a gente precisa estabelecer metas que são alcançáveis. Então, como eu falei do exemplo do refrigerante, uma tática boa seria pensar assim, ok, eu tomo 1 litro de refrigerante todos os dias. Que tal eu pensar em passar para 3 vezes por semana? Então você percebe que você vai mudando aos poucos e vai percebendo como é que o seu corpo reage, como é que o seu psicológico reage. Depois de 2 semanas, ok, ficar com refrigerante 3 vezes por semana faz sentido para mim e eu não sinto falta. Então vamos pensar no próximo passo? Vamos pensar em deixar 2 vezes na semana e diminuir um pouquinho a quantidade, ao invés de você tomar 1 litro, você toma meio litro? Então, o que você vai fazendo? Você vai construindo um novo hábito aos poucos, vai deixando o seu corpo se adaptar, você vai tomando consciência da importância que isso é para você, e conforme você vai fazendo essas pequenas metas e tendo essas pequenas vitórias, isso é um estímulo a mais
para que você continue, para que você se mantenha firme no seu propósito, firme no seu objetivo e que essa mudança de hábito ela seja constante, ela seja duradoura, não seja só mais uma dieta que você vai fazer e depois você vai voltar ao seu padrão alimentar antigo. E aí eu queria dar um exemplo para você começar a mudar a sua alimentação hoje, amanhã, quando você terminar de assistir essa apresentação, que é a hidratação. Pela minha experiência de atendimento com os meus clientes, eu percebo sempre que a hidratação é um ponto que todo mundo levanta na hora que comenta o que acha que precisa melhorar na alimentação. Pela correria do dia a dia, porque não sente sede, porque não gosta do sabor da água. Então a hidratação ela fica sempre em segundo plano. Então tem pessoas que relatam que não bebem um copo d'água ao dia, ou que bebem somente 2. E a hidratação é um aspecto muito importante, né? Ela ajuda a gente a ficar mais hidratado, a gente repõe os nossos líquidos, a água ajuda a gente a se sentir saciado. A gente tem um mecanismo no nosso cérebro que o mesmo sinal que a gente envia quando a gente está com sede é o sinal que a gente envia quando a gente está com fome. Então, você estar desidratado pode fazer com que o seu cérebro busque alimentos ao invés de buscar água. Então, além de você não estar se hidratando, você acaba buscando alimentos que vão aumentar a quantidade de calorias que você ingere. E muitas vezes esses alimentos não são saudáveis. É um biscoito recheado, é um chocolate, é uma batatinha frita. Então, pensar sempre em como que a gente vai melhorar essa hidratação. E então, eu queria dar esse exemplo. Eu queria levantar esse ponto para que você pensasse em como que você vai conseguir melhorar a hidratação daqui para frente. Então, vamos pensar numa pessoa que toma um copo d'água por dia. Como eu já falei antes, não faz sentido nenhum, quando a pessoa coloca como meta melhorar a hidratação, pensar em tomar 3 litros de água por dia. Né? A pessoa não vai conseguir, não está dentro dos hábitos dela. Você precisa começar a construir isso aos poucos. Então, vamos supor que você consuma um copo d'água por dia, ou 2. Desculpa. O que você acha de dobrar? Então, ao invés de tomar um copo por dia, amanhã eu vou começar a tomar 2 copos ao dia. E aí você tem que pensar numa estratégia para que isso dê certo. Então, vamos supor. A minha meta é tomar 2 copos de água por dia. Eu tomo um só, eu vou tomar o segundo. Que horas que eu vou tomar o segundo copo? Então, posso tomar o segundo copo à tarde, que é uma hora que eu tô mais tranquila em casa. Eu tô dando um exemplo, tá? Um exemplo hipotético, mas você pode passar isso para sua realidade e adaptar do jeito que você quiser. Então, vou beber a água à tarde. Ok, que horas que você vai beber água? Eu posso beber água às 5 da tarde, que é uma hora que eu chego em casa, que eu tô tranquila. Geralmente eu tô na rua, então eu já chego em casa com um pouco de calor. Ajuda porque eu tô com sede. Ok, então a gente já estabeleceu o que você vai fazer, dobrar o consumo de copos de água de 1 para 2. A gente já pensou qual é o horário que você vai fazer isso. Então, na parte da tarde, às 5 horas da tarde. E aí eu vou fazer mais uma pergunta que ajuda muito a gente a se organizar. Como você vai se lembrar de tomar esse copo d'água? E aí, você pode usar vários gatilhos, porque muitas vezes as pessoas relatam que elas não se hidratam porque elas esquecem, ou porque elas estão na correria do dia a dia e quando elas foram ver, já passou o dia todo e elas não pararam para tomar um copo d'água. Então, como é que você pode fazer isso? Você pode usar gatilhos. Você pode usar gatilhos mentais que vão te ajudar a lembrar de beber água. Então, por exemplo, você pode colocar o seu celular para despertar sempre no mesmo horário. Então, às 5 horas da tarde, o seu alarme do celular vai despertar e vai estar lá escrito no alarme, beber um copo d'água. Você pode usar esse gatilho. Um outro gatilho, você pode colocar um post-it em algum lugar que você veja, por exemplo, no seu carro quando você estiver voltando do trabalho, ou enfim, na hora que você for chegar em casa. Você vai olhar esse post-it, vai olhar essa nota e vai lembrar que você precisa tomar água. Ou então, você vai ter uma garrafinha de água do seu lado. E aí isso vai te ajudar a lembrar que você precisa se hidratar. Não importa o que você escolha para funcionar como gatilho. Importa que você use isso e vai chegar um momento em que você não vai precisar mais desse gatilho. Você não vai precisar mais do alarme, você não vai precisar mais do lembrete, porque isso já vai se tornar um hábito. E quando isso se tornar um hábito, vai virar natural para você. Vai ser orgânico, vai ser prazeroso, e aí você vai querer dobrar a meta de novo, porque você vai começar a perceber os benefícios disso na sua saúde. Então pensa nisso. Pensa em começar com pequenos passos, com a hidratação, que é uma questão importante que muitas vezes as pessoas deixam de lado, e pensar nisso, em como que você pode
usar gatilhos mentais, como é que você pode fazer para se lembrar disso? Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, e toda mudança ela começa com o primeiro passo. Né? Hoje é hidratação, amanhã é diminuir a quantidade de açúcar, depois é diminuir a quantidade de gordura. O importante é dar o primeiro passo e que esses passos sejam pequenos e sejam constantes, porque só assim a gente consegue aderir ao novo hábito e levar ele para a nossa vida. Bom, pensando nisso tudo, né? Pensando nisso tudo que nós estamos falando, e pensando nesse trabalho que eu já venho desenvolvendo com o meu blog, no meu site, eu e a Dani, nós preparamos um material exclusivo, que é um e-book, que na verdade ele é muito mais do que um e-book, ele é um guia prático. Ele é um guia prático que vai te ajudar muito nesse processo de começar a ser mais ativo e com isso ser mais saudável. Todo esse material que nós começamos, que nós discutimos aqui agora nessa palestra, que nós trouxemos para vocês, foi retirado desse e-book que nós preparamos para você. Agora, quando você quer comprar um carro, você não faz um test drive? Não é isso? Você vai, você experimenta. E é isso que nós preparamos para você também. Nós preparamos aqui uma introdução do que será esse guia prático. Com a ideia de proporcionar para você uma sensação, de ter contato com esse conteúdo que ele foi uma compilação de mais de 20 anos de trabalho, de mais de 20 anos trabalhando com pessoas e realmente levando essas pessoas a ter uma qualidade de vida, a uma vida mais saudável. Então eu vou disponibilizar aqui embaixo do vídeo, ou aqui do lado, um link. Nesse link você vai ter acesso a uma parte desse e-book, que é totalmente gratuito. Você vai conhecer o conteúdo, os benefícios que a atividade física pode proporcionar. Enfim, faça um test drive. Eu tenho certeza que você vai se interessar em adquirir este material, porque ele é completo. É como eu falei para vocês. Ele é completo porque ele não fala de atividade física. Ele fala sobre alimentação. Ele fala sobre estresse. Ele fala sobre como você melhorar a sua vida a ponto de ser mais saudável. Então é assim. É só clicar aqui embaixo, aqui do lado, que você vai ter acesso a esse material. Você vai poder ver como é que ele é. E se você não se interessar, ok. Agora, aquele que já conhece o nosso blog, aquele que já conhece o nosso conteúdo, mande um e-mail. É só você mandar um e-mail para mim que eu vou retornar para você dizendo quando que esse material estará pronto para ser adquirido. Ok? Bom, muito obrigado. Espero que nós tenhamos ajudado vocês a adquirir uma vida mais saudável. Muito obrigado pelo seu tempo e eu espero muito colaborar ainda mais com vocês. Eu só queria reforçar também o agradecimento a vocês terem disponibilizado o tempo para escutar o que a gente tem para passar. A gente espera de verdade que o conteúdo que a gente tenha disponibilizado ajude você a refletir, ajude você a se tornar uma pessoa mais saudável, dando o primeiro passo, tendo a primeira atitude. E é isso. Muito obrigada